privilégio estar aqui com vocês essa noite, poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E eu quero começar com uma pergunta para vocês. A igreja é essencial na sua vida? Com a pandemia do Covid-19, que aparentemente está indo embora, nós fomos desafiados a como ser igreja e como manter nossos cultos no cenário que a gente estava vivendo. Um cenário de insegurança, de instabilidade. Fomos obrigados, então, a trazer nossos cultos para o modo online. Começamos a transmitir os nossos cultos. Começamos também a usar o Google Meet ou Zoom, outro aplicativo, para nos reunirmos para reuniões de oração e outras programações da igreja, que facilitam, sim, a nossa vida. Pessoas que não podem vir aqui, pessoas que não têm a possibilidade de estar aqui nesse momento, podem acompanhar o nosso culto. E também as reuniões de oração, as pessoas podem, de maneira muito mais fácil, só conectar lá e participar das reuniões de oração. E apesar da bênção que foi, e ainda é, a transmissão esse movimento online fez com que a igreja se distanciasse. Nós nos distanciamos como igreja. Nós começamos a agir como se o culto de domingo fosse mais uma opção de muitas disponíveis no catálogo. Hoje em dia nós temos muitas séries, Netflix, várias plataformas de streaming. Você pode escolher a série que você quiser, o filme que você quiser, quando você quiser. E nós começamos a tratar também o culto como isso. Ao que nós clicamos lá, se a transmissão, por exemplo, da Shalom não está boa, tem algum problema no áudio, você vai lá e muda para outra igreja. E nós começamos então a tratar o culto dessa maneira. Então, isso contribuiu para que o individualismo e a perda de compromisso com a igreja local acontecesse em nós. Ficamos mais individualistas. E a Shalom é uma igreja que eu conheço há pouco tempo, e posso afirmar que é uma igreja amorosa, carinhosa, cuidadosa, e que principalmente o pastor Noidi gostaria de dar mais do que um soquinho na mão de cada ovelha. Ele queria abraçar, até dependendo da pessoa, até beijar, ele queria estar mais próximo das pessoas. E todos nós sentimos falta de conexão, de estarmos juntos, abraçando, rindo, cantando e muito mais. Mas esse foi o primeiro momento. Depois a gente se acostumou com a nova normalidade, aí se tornou difícil da gente ansiar pelo que a gente ansiava antes. A gente antes queria estar junto um com o outro, mas em segundo momento a gente parou de ter esse anseio de estar um com o outro. E pode ser que até uma igreja como a Shalom, que é uma igreja amorosa, cuidadosa, tenha se tornado menos amorosa, menos altruísta do que já foi um dia. Contando um pouco da minha realidade agora, coloca a Dona Ruth, Vini. Essa é a minha avó, Dona Ruth, e eu sou numa cidade pequena, no sul de Minas Gerais, chamada Botelhos, tem 15 mil habitantes, cidade perto de Poços de Caldas, e essa é a minha avó Ruth. E nós se reunimos na casa dela todo domingo, e a gente toma um café, faz um pão de queijo, ela faz às vezes um doce de leite maravilhoso, e é muito bom. E antes da pandemia, as pessoas iam lá com frequência na casa dela, tanto o pessoal da igreja, o pessoal da família, as vizinhas dela também, porque ela é uma pessoa muito comunicativa, muito amorosa, e as pessoas vão lá na casa dela para ter esse momento. Mas com a pandemia, para poder ter um certo respeito em relação a ela, que é uma pessoa idosa, as pessoas começaram a se afastar da casa dela, e aos poucos as pessoas foram se afastando. E hoje, quando eu vou lá, a casa dela não é mais a mesma. Está bem mais vazia, tem menos biscoito de polvilho, tem menos café, menos doce de leite, e minha avó Ruth fica mais sozinha do que antes. E olhando agora a nível global, as famílias na guerra da Rússia e Ucrânia, por exemplo, estão sofrendo uma terrível separação. Homens que vão para a guerra, filhos que fogem para não morrer, mães que são mortas nos hospitais, nas maternidades, famílias que talvez nunca mais se encontrarão. Muitas pessoas estão fugindo sem prestar nenhuma ajuda, porque estão se preocupando com eles mesmos. Olha, eu tenho que fugir, senão eu vou acabar morrendo aqui também. E o presidente Putin é uma pessoa que, pelo que a gente vê, está pensando apenas nos objetivos próprios dele.
Não está pensando na população, não está pensando em quem está morrendo, quem está sofrendo. Então, irmãos, que bom a gente poder estar aqui, que bom a gente poder nos reunir presencialmente. Aos poucos a gente vai podendo marcar café na casa um do outro, poder estar mais próximo um do outro, conhecer a história um do outro. Irmãos, comunidade, igreja, é sobre isso, sobre pessoas unidas, pessoas conectadas, mas não apenas pessoas conectadas e conectadas também em Jesus. Porque se nós formos apenas um grupo de pessoas que nos reúnem aqui todo domingo, nós podemos ser um grupo social, nós podemos ser um grupo de amigos, mas o que nos une aqui como irmãos, como igreja, é o fato de nós estarmos ligados a Jesus. Amém? E a igreja, ela se torna essencial na nossa vida quando a gente começa a se envolver com ela, deixando que a vida do outro seja conhecida por nós e a nossa vida conhecida pelo outro. A gente se mostrando frágil, miserável e se expondo para o outro, para que o outro nos conheça e o outro também se expondo para que nós o conheçamos. Mas que para que a gente aprofunde a questão do individualismo, esse individualismo acelerado pela pandemia, precisamos analisar se estamos ligados à videira verdadeira, porque sem ela não damos frutos. E antes de pensar por que não damos frutos, como nós podemos nos separar da videira verdadeira? A primeira possibilidade é que você está ouvindo essa mensagem, não tem um relacionamento com Deus, não tem um relacionamento com a figura divina que sabe de tudo, que comanda tudo, em que enviou seu filho para morrer numa cruz, porque queria salvar os homens da separação com Deus e os salvar de uma condenação eterna, que todos eles estavam condenados, que todos nós estávamos condenados, porque Adão e Eva pecaram. E todo ser humano tem uma certa noção de pecado, quer seja crente, quer não seja, porque nós pecamos. Todos sabem o que é pecar. E eu estou me referindo agora a pessoas que não são convertidas, pessoas que já ouviram falar do Evangelho, mas não se converteram. Então, um convite agora para você que nos acompanha, se tem alguém aqui que ainda não se rendeu a esse amor, que possa se render. E a segunda possibilidade é que você seja um membro de igreja, possui um cargo na igreja, talvez tenha um papel importante na igreja, mas enfrenta dificuldade de constância em várias áreas da sua vida. Ou quem sabe, encontrou alguma dificuldade de relacionamento na igreja, e por isso você não frequenta mais a igreja, por causa de gente. E este seria o momento de um ramo pensar que ele não pode ser um ramo, que um ramo pertence à videira verdadeira, e um ramo não pode separar do outro. Nós somos ramos juntos, não separados. E a terceira possibilidade é que você crê um dia, mas em algum momento a mensagem implantada, ela deixou de fazer efeito em você, e a sua relação com Ele e com a igreja, com Ele, Deus, se tornou uma relação religiosa, uma relação que você fala, ore por mim. A única coisa que você consegue fazer em relação à sua fé é pedir para a pessoa orar por você, ore por mim. É o máximo que você consegue. E a verdade seja dita, a maioria de nós estará em pelo menos um desses três grupos. E por quê? Porque nós somos idólatras, e o mundo e as sociedades estão desequilibradas. Nós podemos amar mais a nós mesmos do que a Deus, porque entendemos que nós somos especiais, bonitos, etc. Nós podemos amar mais o nosso emprego, podemos amar mais a nossa carreira, ao ponto de torná-la mais relevante do que a comunhão com Deus. A gente se preocupa mais em subir o próximo cargo, se tornar o CEO da empresa, ser a pessoa mais admirada da empresa. Podemos amar mais a nossa família, e se a nossa família não apoia a nossa fé, nós nos afastamos de Deus. Porque o meu pai não gosta de igreja, então eu não vou na igreja. Se a minha esposa não quer saber de Deus, então também não vou. Porque o que mais importa é a família. E note, a família, carreira e uma certa consideração por aquilo que nós fazemos, ou por quem nós somos, não são coisas ruins, mas elas podem nos fazer mal. Agostinho de Hipona, conhecido também como Santo Agostinho, uma figura importante na nossa teologia e filosofia ocidental, diz: o problema não consiste em amar as coisas erradas, mas também em amar as coisas certas na ordem errada. Com isso, Agostinho ele quer nos ensinar que muitas vezes não sabemos equilibrar nossos amores, então amando família, carreira, você mesmo e qualquer outra coisa mais que a Deus, porque o problema não está no amor, segundo Agostinho,
e sim amar de forma desordenada. E nós podemos sim não estar permanecendo na videira verdadeira, porque nós estamos amando as coisas certas ou erradas na ordem errada. E por isso nós não estamos tendo frutos. A vida, irmãos, ela não brota de seres humanos. A vida vem de alguém maior, ela vem da videira verdadeira. E não cabe a nós gerar frutos, porém, longe da videira verdadeira, é impossível gerar frutos. E por quê? Experimente você cortar um galho de uma árvore, de um pomar, e esperar que o galho gere uma fruta. Você vai esperar, aquilo vai estragar, né? Vai vir não vai gerar nada, não vai dar fruto algum. E quando o galho está na árvore, não é sempre que ele dá fruto também. Mesmo ligado à árvore, a uma árvore de pomar, não é sempre que vai ter fruto, mas em algum momento ele vai ter fruto. Sempre chega a hora de dar algum fruto. Então, hoje, nós não damos frutos porque estamos trocando a nossa conexão com o Criador por ídolos, trocando o nosso tempo com Deus por tempo no celular, trocando o nosso tempo de adoração por tempo de discussão, trocando a presença do Espírito Santo por covardia e medo. Meus irmãos, eu quero que você e eu saímos daqui hoje se lembrando que é fácil a gente se desconectar de Deus, a se afastar da videira verdadeira. Mas é impossível dar fruto sem a videira verdadeira. Mesmo que seja fácil se afastar, temos que sempre buscar nos reconectar com a videira verdadeira, porque sem ela não damos fruto. Há alguém supervisionando quem permanece na videira verdadeira. Deus está olhando para os seus e está vendo quem está permanecendo na videira verdadeira. E Ele é aquele que pode trazer vida. E dito isso, você deve estar se perguntando, por que eu estou falando de videira verdadeira? Vamos olhar agora para a Bíblia, a entender o que Jesus estava falando para aquele povo, que assim como nós, não dão frutos sem a videira verdadeira. Vamos ao texto. Abra sua Bíblia em João 15, do versículo 1 ao 5. João 15, de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque estamos aqui diante da sua palavra para poder examiná-la e entendê-la. Pai, que o Senhor me use, Pai, neste momento, que o Espírito Santo mesmo fale a tua igreja e que saímos daqui motivados à missão, Senhor Deus. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Para a gente entender melhor por que nós não damos frutos, ou por que Israel não dava frutos, vamos fazer um breve panorama do que João vinha tratando. Jesus havia há pouco entrado de maneira triunfal em Jerusalém, tinha resumido seus ensinos, dizendo que quem cresce nele encontraria a vida eterna, mas quem não cresce nele não teria a vida eterna. Jesus fala por um bom tempo o tipo de morte que ele iria passar. Em seguida, na festa da Páscoa, ele lava os pés dos discípulos, mas com a afirmação de que nem todos ali estavam limpos, mesmo Jesus tendo lavado os pés. Ali ele se referia a Judas, estava no meio deles, ele lavou o pé dos discípulos, mas havia ali alguém que não estava limpo, e era Judas, o traidor. Então Jesus dá um novo mandamento, que ele diz assim: novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Depois Pedro diz que iria acompanhar Jesus por onde ele fosse, e aí Jesus disse para Pedro que para onde ele estava indo, Pedro não podia ir, e por isso Jesus vai confortar os discípulos dizendo sobre a morada que eles teriam na eternidade, e chegamos ao texto de hoje. Meus irmãos, o texto de hoje também, ele está inserido num contexto de 7 declarações do Eu Sou, que temos trabalhado aqui na nossa série de mensagens, e esse é o último Eu Sou.
E o eu sou de Jesus, ele quer proclamar e dizer acerca de quem ele é. Estamos falando hoje sobre a última declaração dele no cenáculo, provavelmente na última ceia, onde Jesus estava preparando os discípulos para o que iria acontecer, os confortando acerca do sofrimento que viria para o Filho do Homem, e da esperança que isso iria gerar para o povo de Deus. E pode ser que havia uma vinha no local, a qual Jesus toma como exemplo. Com a ilustração, Jesus afirma que ele é a videira verdadeira. E se você é como eu, rapidamente podemos pensar, se Jesus é a videira verdadeira, quem é a videira falsa? Pois a afirmação de Jesus sobre ele ser a videira verdadeira parece ser bem enfática. Logo, devemos pensar um pouco sobre. E analisando alguns comentários, cheguei à conclusão de que Israel era a videira falsa. Os samos sozinhos não davam frutos. Israel não dava frutos. E essa afirmação tem fundamentação em textos como o Salmo 88, que diz assim: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e as plantaste. Dentre outros textos que nos falam isso. Além disso, o comentário bíblico da editora Vida Nova nos diz que a literatura judaica às vezes simbolizava Israel como videira. Havia também uma videira dourada no templo que simbolizava o poder de Israel. Além disso, as videiras eram muito comuns no Mediterrâneo, incluindo a Judéia e a Ásia Menor. Nas terras dos pequenos agricultores havia videiras, figueiras e oliveiras. Os samos não davam frutos, Israel não dava frutos porque causou decepção a Deus. Eles foram criados, Israel foi criada para ser uma nação exemplar para todos os povos, para todas as nações. E ela falhou com o seu propósito, porque ela trocou o grande eu sou por imagens criadas por mãos humanas. E nós podemos ter alguma segurança nessa opção, porque vários textos nos apresentam isso. E Jesus, então, ele vem para redimir o povo de Israel e todos aqueles que crescem neles. E os judeus, muitos fariseus, escribas, se opuseram à sua mensagem, o negaram e não creram que ele era o Messias, que ele viria resgatar o seu povo. Com isso, não permanecendo na mensagem da videira verdadeira, e sim no que criam, e portanto não dando frutos. Em João 12:37 diz assim: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías diz: cegou-lhe os olhos, endureceu o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não ser expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens que a glória de Deus. Esse era o povo de Israel, um povo que preferiu a glória dos homens à glória de Deus, negaram a videira verdadeira e se tornaram a videira falsa. Uma outra atenção sobre uma possível pessoa que Jesus está se referindo aqui, eu já fiz menção dela, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, é sobre Judas. Aqui Jesus também, quando ele fala que todo ramo que está sujo, ele limpa, ele está dizendo que sobre Judas, Judas não dava frutos, porque apesar dele ter uma relação próxima com Jesus, ter convivido com Jesus, ter andado com Jesus, ter sido um discípulo de Jesus, ele não permaneceu com Jesus ao ponto de o trair. Ele estava a caminho da destruição, Judas. E talvez os ramos que não dão frutos e seriam cortados podem servir também a Judas. Mas seja como for, a mensagem no texto bíblico é que quem não permanece em Jesus não pode dar fruto. Os ramos que não permanecem na videira verdadeira não podem dar fruto. O agricultor está supervisionando esses ramos e vendo quem está em Jesus. Ele não se afasta do cultivo e do cuidado da sua plantação. Seja a nação de Israel, que possuía seu propósito na grande história de Deus, de ser essa maquete para todas as nações, ou Judas, que também teve o seu papel ali na história, eles servem para alguma coisa, tanto Israel como Judas, menos para dar frutos. Porque a videira verdadeira não brota da videira falsa, e nem de pessoas que não permanecem em Cristo. A vida só pode nascer da videira verdadeira. No texto também aprendemos que os ramos estão juntos.
Os ramos fazem parte da videira. Logo, não há videira sem ramos. E os ramos não dão frutos afastados de Jesus. E aqui cabe uma consideração importante. Se a nossa igreja local ou qualquer outra igreja não está tendo fruto, ela precisa se questionar se ela é uma igreja que permanece em Jesus. Porque podemos nos reunir, cantar canções sobre Deus, sobre o Evangelho, podemos falar muitas coisas bonitas aqui, mas se nós não permanecemos em Jesus, nós não damos fruto. Então, se a nossa igreja ou qualquer outra igreja não dá fruto, é porque talvez ela não esteja permanecendo em Jesus. Irmãos, nós sabemos que Jesus é a videira verdadeira. A história está prestes a mudar para os judeus e aqueles que estão desconectados da videira verdadeira. Porque Jesus afirma que Ele é a videira verdadeira. Ele fala, eu sou a videira verdadeira. Ele revela ao seu público quem Ele é. E Jesus, mais uma vez, traz suas palavras para a realidade das pessoas, de modo imagético, vai ilustrando a imagem da videira verdadeira. Jesus, sempre que Ele vai ensinar alguma coisa, Ele pega algo da realidade das pessoas e traz para perto, para que as pessoas entendam. Ouvimos na semana passada que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Hoje Jesus está nos dizendo que Ele é a videira verdadeira. Se nós estudarmos o verbo permanecer ou habitar, é a forma verbal de habitação. No Antigo Testamento, Deus havia prometido habitar para sempre com o povo obediente da aliança. Jesus, quando nos diz para permanecer nele, é um convite especial de quem já está habitando ao nosso lado. Meus irmãos, precisamos ter atenção a isso, porque Jesus já está conosco perto todos os dias. Ele é onipresente, onisciente. Então, quem não está permanecendo nele, somos nós. Ele está conosco, Ele está habitando conosco. Jesus é quem limpa ou poda seus ramos. Ele cuida dos seus e os ajuda a limpar, se santificar, e Ele até disciplina quando necessário, para que os ramos se restaurem. A disciplina às vezes é encarada como castigo, mas não é. A ideia é a restauração. Pessoas que pecaram, pessoas que erraram, e Jesus, aquele que quer também nos ensinar que a disciplina, a santificação é um meio que Deus dá para que pessoas produzam mais frutos, para que se arrependam, mudem de vida. Disciplina não é castigo, mas é restauração. E Jesus limpa aqueles que estão em algum pecado, aqueles que precisam de restauração, para que eles venham a dar mais frutos do que davam antes. A videira verdadeira, Jesus, também manda embora todos os ramos que não dão frutos, porque além de serem inúteis, podem contaminar a videira verdadeira. Há pessoas que, além de não dar frutos, podem contaminar os outros, podem convencer pessoas a se afastar da igreja, a não participar mais dos cultos, a abandonar a fé, a ir num show, numa balada ao preferir a igreja, ou ideias que são até interessantes, algumas ideologias, são até importantes para algum contexto, mas as pessoas vão convencendo outras e vão levando pessoas da igreja, e essas pessoas, Jesus diz que devem ser lançadas fora, porque além de contaminar a igreja, também não dão fruto. E quando falamos de fruto da videira, estamos falando da vida nova, correspondente à videira. Pessoas conquistadas pelo serviço dos discípulos e preenchidos de vida divina, são fruto de maneira mais aprofundada. Ou seja, é para pessoas que nós levamos a mensagem, essas pessoas se convertem. Nós temos vida porque nós conhecemos a Jesus, e agora nós levamos vida para outras pessoas. O fruto que Jesus está dizendo aqui é o fruto da conversão, de nós levarmos outras pessoas à conversão. E ele afirma que sem ele, ninguém pode fazer nada. Ramo algum tem valor sem ele. Nada que os discípulos fossem fazer em nome deles serviria. E como no texto de Lucas 17:10 nos diz, assim também vocês, quando tiverem feito tudo que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Ou seja, os discípulos fazem aquilo que fazem, não por eles, mas por causa da videira verdadeira. Sem a videira verdadeira, não temos estrutura, liga, motivo, um propósito. É a conexão com aquele que afirma, eu sou a videira verdadeira, que tudo ganha sentido. A videira verdadeira, ela veio ao mundo para buscar os ramos que estavam sem vida e fazer com que aqueles que estavam condenados ao sofrimento terem a possibilidade da vida. A videira verdadeira foi até a cruz, derramando aquele que depois seria representado pelo suco da videira, o vinho. A videira verdadeira, ela derramou seu sangue, aquele sangue depois é representado na Santa Ceia.
E o agricultor envia a própria fonte de vida para que houvesse conexão entre Deus e homem. O homem estava separado de Deus, então a videira verdadeira vem e entra na história para que agora nós somos conectados àquele que é o Criador. O agricultor deu domínio e poder à videira verdadeira. E com poder e autoridade, ele envia os discípulos a frutificarem e a cuidarem dos outros ramos. Jesus continua dando vida e fazendo com que novos frutos surjam, a salvação para perdidos e pecadores, como os discípulos e como nós. Assim como a videira verdadeira veio trazer vida para os discípulos que o acompanhavam, ele veio nos trazer vida em conexão a ele. Jesus veio através da videira verdadeira, que é ele próprio, a trazer pessoas para se ligarem a ele. E para nós levarmos então essa vida a outras pessoas. Hoje, Jesus também é a videira verdadeira para nós. Vivemos num tempo onde muitas pessoas estão perdendo o gosto e o sabor pela vida, se afundando no lado escuro da alma, na melancolia, ou como nós falamos hoje, na depressão. Acredito que Jesus não está apenas preocupado em salvar a alma das pessoas, entretanto também se importa em trazer esperança para quem está sem esperança. Pois Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, sabe o que é ser tentado, sabe o que é sentir dor. Jesus é a videira verdadeira e Ele veio para essas pessoas também, essas pessoas que estão sem esperança. Jesus veio ao nosso encontro para trazer para nós a perspectiva de que nada na vida humana pode trazer mais contentamento e alegria que Ele próprio. O Dr. Mike Gorin, um pastor americano, diretor de um seminário na área da missiologia nos Estados Unidos, autor de livros como A Igreja Missional na Bíblia, O Drama das Escrituras, Introdução à Cosmovisão Cristã, estava num café que eu participei na semana passada, e ele disse que o Covid revelou para nós 3 grandes ídolos: esporte, saúde e liberdade. Esporte, liberdade e saúde. Por quê? Porque as pessoas que antes não faziam nenhum esporte, agora com a pandemia começaram a acordar 8 da manhã para andar de bicicleta, fazer caminhada, academia, e começaram a se preocupar muito com o esporte, ou assistir jogo de futebol. Já que o culto é online, eu assisto depois e vou assistir o jogo agora. Porque o futebol, o esporte se tornou mais importante para essas pessoas. A liberdade também. As pessoas foram mostrando ali o seu ídolo, que antes queriam fazer tudo que eles queriam, e agora foram obrigados a ficar em casa, a usar máscara, a usar álcool em gel, e não podiam mais ir ao que queriam fazer, não podiam ir para onde quisessem. E nós também fomos convencidos a viver uma vida também mais individualista e preocupada com a liberdade. Nós fazemos o que nós queremos, quando queremos. Mesmo quando nós fomos obrigados a ficar em casa, nós começamos a se preocupar mais com a gente mesmo, com a nossa liberdade, e se fere a liberdade do outro também não me importa. E a saúde, nunca vi tanta gente preocupada com saúde. As pessoas falando que não vêm ao culto por causa da saúde, falando de Covid dia e noite, falando de vacina e não vou vacinar, e outro fala que vai vacinar. E a preocupação se tornou tão grande com a saúde, e as pessoas até hoje falam que não vão ao culto, por exemplo, por causa da saúde. E Jesus, ele nos revela que ele entende e quer que nós tenhamos um momento de liberdade, momentos de jogar futebol, assistir jogo, e que é muito louvável cuidar da saúde. Aliás, quando a gente cuida da saúde, a gente está cuidando do templo do Espírito Santo. Ele está nos dando um corpo para o Espírito Santo habitar em nós, e devemos ser bons mordomos daquele corpo que Ele nos deu. Mas Ele quer nos alertar que tanto a liberdade como os esportes, a saúde, isso tudo é muito bom, mas isso não pode nos afastar dEle. Ele tem que estar em primeiro lugar. E Ele nos revela isso por amor e porque quer que a gente viva em abundância. O agricultor, o nosso Deus, ofereceu seu único filho para entregar sua vida por nós. Nos castigos que pesaram sobre Ele, nós obtivemos vida. Hoje, Jesus, a videira verdadeira, continua querendo dar vida a pecadores e ramos perdidos. Ele está nesse momento o convidando para repensar se você tem tido vida e levado a outras pessoas vida. Podemos frutificar com Jesus.
Então a gente tem que parar para pensar e analisar. Será que eu tenho tido vida? E será que eu tenho levado vida a outras pessoas? É um questionamento para nós. Que você possa permanecer em Cristo e entender a seriedade disso. Permanecer na videira verdadeira é ter comunhão com Cristo, é estabelecer uma rotina de devocional, de contemplação, você se esforçar para ter um momento com Deus todos os dias, de ler a Bíblia, de tentar ouvir o que Deus quer te ensinar, ouvir a voz de Deus, sentar ali um momento e só tentar imaginar o quão grande é o amor de Deus, ao ponto de Ele ter enviado o seu Filho para nós, a gente refletir sobre as belezas do Evangelho, quantas pessoas já foram alcançadas e mudaram suas vidas completamente. E é na oração que a gente consegue entender e acalmar nosso coração diante desse mundo complexo, sofrido, dolorido. É na oração que a gente consegue conhecer mais também da videira verdadeira, porque a gente conhece pessoas se relacionando. A gente não conhece pessoas falando uma vez ou outra, mas em constante relacionamento. Espera aí, irmãos. Mas é também ter comunhão com a igreja. Estar na igreja é uma demonstração que nós fazemos parte da videira verdadeira e que os ramos estão ligados. E é por causa disso que nós precisamos estar juntos para fortalecer e darmos fruto. Nada acontece numa igreja dividida e individualista. Nós, como igreja, devemos estar próximos uns dos outros. E os nossos cafés e aquilo que nós fazemos uns com os outros no dia a dia, isso também faz parte da missão de permanecer na videira verdadeira. Então eu incentivo você a se relacionar com o seu irmão, com a sua irmã, fora do templo. Aqui a gente se encontra, é muito bom, gostoso, mas que a gente consiga conviver um com o outro fora da igreja, para conhecer as alegrias, conhecer as tristezas, conhecer como está o coração do seu irmão. E Jesus nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E se você não tem recebido convites, faça você o convite. Às vezes a gente fala, fulano não me liga, tal pessoa não me manda mensagem, estão me abandonando, mas e você? Você mandou a mensagem para a pessoa? Você ligou? Você tentou marcar um café? Como que está você nessa parte? Você tem tentado? E também permanecer em Deus é permanecer no ensino dele também. Ele nos ensina na palavra dele aquilo que nós devemos viver, no que devemos permanecer. Devemos ter a Bíblia como nossa regra de fé e prática. Devemos recorrer sempre ao ensino de Jesus, porque se a gente também se afastar do ensino de Jesus, a gente se afasta dele. Há poucos dias a nossa igreja voltou com as células e começamos grupos de discipulados. E nós entendemos que as células e os grupos de discipulado são fundamentais para fixar alguns conhecimentos, para criar intimidade entre as pessoas, pois são momentos de compartilhar um pouco da vida e são, sobretudo, momentos onde permanecemos uns nos outros e todos em Cristo. Se você quiser participar de uma célula, você procura o pastor Noidi. Se você quiser participar de um grupo de discipulado, você pode procurar o pastor Ricardo, para a gente incluir toda a igreja em algum grupo, alguma célula, para que todos sejam pastoreados, conhecidos, para que possamos ter mais intimidade um com o outro. E agora, se referindo aos irmãos que estão online, meu irmão e minha irmã que está online, nos acompanha online, a mensagem também é para você. Se achegue perto dos seus irmãos, de alguma forma, participe de algum ministério. Se existir algo contundente que te impeça de vir à igreja de maneira presencial, procure um dos pastores e se disponha a servir de alguma maneira, mesmo à distância. E que o Espírito Santo nos faça mesmo avaliar a ordem que nós temos dado às coisas. Se Cristo não está em primeiro lugar, algo vai dar errado. Devemos colocar Cristo em primeiro lugar e não qualquer outra coisa. Mesmo que sejam coisas boas, louváveis, admiráveis, bonitas, Cristo tem que estar em primeiro lugar, senão algo vai dar errado. E que o Senhor te faça permanecer nele. Sejamos uma igreja amorosa, uma Shalom amorosa e acolhedora. Sermos Shalom juntos é essencial. E te pergunto mais uma vez, a igreja é essencial na sua vida? Pensemos sobre isso. Uma última palavra.
Lembrem-se do que Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. É Ele que vai nos fazer permanecer nele, que vai nos capacitar a cumprir a missão que Ele nos dá, e é Ele que nos ajudará a viver em comunidade, porque nós sabemos que não é fácil conviver uns com os outros. Nós sabemos que os defeitos, as qualidades são mostradas quando nós convivemos. Então Ele vai nos ajudar a conviver um com o outro. Amém? Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos ajuda a permanecer em Ti, o Senhor nos ajuda a sermos igreja, o Senhor nos ajuda a sermos pessoas melhores, Pai, na comunidade. Quando nós abrimos o coração um para o outro, nós nos conhecemos, nós criamos intimidade, criamos laços. E, Pai, que nós permaneçamos em Ti, Pai, permaneçamos na Tua igreja, Senhor Deus. Que nada, nem ninguém, que nenhum ramo infrutífero venha nos contaminar, venha nos retirar de Ti, Pai. E que nada da nossa rotina, na nossa vida, venha também a nos afastar de Ti, Pai. Nada venha a nos afastar do Teu ensino, de comunhão com o Senhor, Pai. Que nada venha a nos afastar da Tua presença, Senhor Deus, aquela que nos traz sentido à existência, sentido à vida. Ó Senhor Deus, nos ajuda durante a semana, nos ajude no almoço de amanhã, na janta de sexta-feira, no próximo domingo, no próximo mês, no próximo ano, a se lembrar dessa mensagem, que devemos permanecer em Ti, Pai. E como igreja devemos permanecer uns nos outros e todos em Cristo, Pai. Senhor Deus, toca no coração de cada pessoa aqui, Teu Espírito Santo trabalhe no nosso coração, para que nós sejamos uma igreja amorosa, uma igreja que ama o Senhor, uma igreja que valoriza a comunhão e o tempo com o Senhor acima de tudo, Pai. Que coloquemos o Senhor em primeiro lugar, porque quando não colocamos o Senhor em primeiro lugar, nós falhamos, Pai. Nos perdoa porque temos errado em alguns momentos, Pai. Temos nos afastado de Ti, temos preferido o tempo no celular, nos filmes, etc. A comunhão com o Senhor, Pai. Que nessa semana seja diferente, Pai. Que os meus irmãos e a mim mesmo sejamos diferentes, possamos cultivar uma vida com o Senhor todos os dias, cultivar uma vida com a Tua igreja, Pai. E nos ajuda, Pai, nos capacita. E que também possamos fazer novos discípulos, levar vida àqueles que estão sem vida, Pai. A nossa oração, em nome de Jesus. Amém.